análise da live de hoje. Obrigado ao presidente Bolsonaro, ao ministro Salles aí pela interação, pela entrevista na live de hoje. Vamos recebendo aqui todo mundo que estava aí até nos canais do presidente acompanhando e passa aqui a assistir, a acompanhar a nossa transmissão aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela sua companhia. Mais uma noite com excelente audiência. Você que está aqui, inclusive, no YouTube nos acompanhando, pode se inscrever no nosso canal. Hoje nós até falamos aqui na abertura do programa, atingimos uma marca importante de 2,5 milhões de inscritos, mas se não é o seu caso, se você ainda não se inscreveu, aproveite, se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar o nosso conteúdo. Temos aqui José Maria Trindade e Guilherme Fiuza, eles farão a partir de agora a análise então da live de hoje do presidente Bolsonaro. Começo com você, Zé Maria, o que você destaca, Zé? Pois é, eu costumo sempre destacar esta transparência, né? E um presidente da República vindo pontualmente todas as semanas, né? Conversar com o povo. Isso aí é uma conversa direta e uma informação objetiva e direta e pura para você ter a sua ideia. Vitor, ele falou um ponto aqui muito importante, uma grande preocupação. Eu já destaquei aqui na semana passada que o presidente determinou a conclusão de obras. Aí, por que os outros presidentes não fazem isso? Por que os outros ministros não fazem isso? Porque o 10% rola no início da obra, no início, no projeto da obra. Ali é que rola todo o dinheiro. Continuar a obra, isso aí já pagou, mas paciência, tem que concluir e esta é a prioridade. Então, no caso aqui, o presidente destacou aqui os pedágios. A grande negociação do governo com pedágios tem que ser o preço. E o governo está fazendo exatamente, negociando preço de pedágio. Antigamente, a grande preocupação era receber quanto você me dá, quanto é que vai rolar, né? Por outro lado também, sobre o meio ambiente, né? Ele reclamando, e com razão, desse cerco, é um cerco que o Brasil está sofrendo, com fake news, com a indicação de que o Brasil está em chamas e que o presidente Bolsonaro estaria contribuindo sobre isso. Outro, coronavírus. Olha, Vitor, eu fiz uma fala aqui que foi muito repercutida e é real. Eu chamo de plano Bolsonaro. Não teve o plano Marshall, que salvou a Europa com investimentos dos Estados Unidos, aqui, além, evidentemente, do salário emergencial, que foi muito, derramou dinheiro na base da economia, né? Além do salário emergencial, houve a abertura de crédito, isso é importantíssimo. Houve também facilidade para a suspensão do contrato de trabalho e redução da jornada. Aí alguém pode dizer, mas isso aí prejudica. Não, porque ao suspender o contrato de trabalho e fazer redução, o trabalhador ganha a estabilidade no emprego por igual período. Ou seja, dar um tempo aí para terminar os efeitos da pandemia. Isso foi muito importante mesmo. E sobre essa história de ficar em casa, muita gente acha que não, mas o presidente está certo, não há como fugir. Eu já tive o coronavírus, eu tomava cuidado, usava máscara, evitava aglomerações, né? E mesmo assim, eu peguei o coronavírus, me tratei e pronto, né? Sobre a visita do Mike Pompeo, isso é muito importante, né? O presidente demonstrou ali que o governo apoiou, não foi como dizem o Congresso, de que foi bola nas costas de Brasília, não foi, né? O ministro da Defesa acompanhou, o secretário de Estado norte-americano, uma visita muito importante, e ele confirmando aí mesmo de que o Brasil é contra o regime de Nicolás Maduro. Sobre a cabeça dele jogando bola, a gente vê ali contrariedade do presidente, evidentemente, mas ele dizendo que se trata de um jogo da democracia e ninguém gosta de ver. É uma coisa meio nefasta, meio feia, mas enfim, o presidente dizendo que é liberdade de expressão. E muito importante, sobre as eleições. O presidente vai acabar participando em alguns municípios, né? Ele está se preservando nessa fase porque, eventualmente, num ou outro podem ter dois candidatos em que ele, enfim, são dois aliados. Mas no caso ali de Manaus, São Paulo, o presidente tem candidato. Todo mundo sabe que o presidente apoia Celso Russomano, que inclusive está em primeiro lugar em São Paulo, em primeiro lugar disparado. E agora é diferente porque os adversários são outros. Ele perdeu outras vezes porque houve um cerco. Agora é diferente. Então ele pode participar sim da campanha eleitoral, isso no segundo turno, se houver ali
uma rivalidade muito grande, dependendo ali da participação dos outros candidatos. E sobre o ministro Ricardo Salles, ele disse com todas as letras, né? Estão agredindo a imagem do Brasil com a participação e opinião de brasileiros. Isto é crime de lesa pátria. E hoje, participando dessa live com o presidente, significa que o ministro Ricardo Salles está muito firme no cargo. E você, Fiuza, tua análise? É isso aí, pouco a acrescentar, só alguns dados, né, sobre a Amazônia associada à emissão de dióxido de carbono. O presidente destacou ali com o subsídio ali do ministro Ricardo Salles que o Brasil contribui apenas com 3%, né, das emissões de carbono na atmosfera, um dos fatores que se atribuídos aí na questão da mudança climática, né? Então se atribui às queimadas uma parte da contribuição com as mudanças climáticas e o Brasil contribui pouco, né, comparado com outros países, principalmente industrializados, né? Nessa área ainda de meio ambiente, o ministro Salles rebateu, na verdade, essa tese de que há um desmonte, né, uma diretriz para desmontar o aparato de fiscalização na Amazônia. Eu sempre achei isso uma tese fajuta, né? Tem mentiras mais bem preparadas do que essa. E o ministro Salles comentou também, citou alguns exemplos de órgãos, por exemplo, o IBAMA. Ele diz que pegou o IBAMA com metade de seus quadros praticamente faltando. Então foram essas observações sobre a questão ambiental que mais me chamaram a atenção. Ele fez um apelo, Vitor, para a volta às aulas, né? Parece que realmente a questão das escolas, nesse momento, é o centro, é o símbolo dessa questão que, por um lado, é mesmo uma dúvida, é mesmo um dilema, e, por outro lado, é um tabu, né? Quem está investindo ali na falsa ciência para tentar afirmar que qualquer convivência, como, por exemplo, o retorno das crianças e adolescentes às salas de aula e jovens, às salas de aula, significaria um repique da epidemia, tem feito isso sem bases técnicas, sem bases científicas. E o presidente estava fazendo esse apelo, ele deu a entender que há uma ação política de sindicatos de professores embargando e disseminando uma ideia que é uma dissuasão, na verdade, até para os pais, né, em relação a essa retomada. E aí ele aproveitou para citar algumas das premissas que ele trouxe ao longo da pandemia, alguns dos pontos que ele defendeu, como, por exemplo, a crítica que ele sempre fez à proibição de uso da praia, do litoral, né? Ele falou sobre a medida dele de facilitar a importação de vitamina D, lembrando que isso foi reconhecido como potencialmente que fortaleça organismos, né? Fortaleça a imunidade contra o contágio pelo coronavírus. E então citou essa questão das praias e algumas outras incongruências na opinião dele, como as relações pessoais. Ele citou algumas autoridades governantes sem dar os nomes, mas que usaram máscara, segundo ele, ironicamente, até na hora de dormir, se cumprimentavam com o cotovelo, etc., seguindo supostamente o protocolo rigoroso, e também foram contaminadas, né? Dando a entender isso, que ele sempre afirmou, né? Que é preciso guarnecer os vulneráveis. Ele até fez essa referência específica, né, que idosos, pessoas com comorbidades, na opinião dele, só estarão seguras de fato com a vacina, né, com a chegada da vacina. Então foi isso. Acho que realmente essa questão dessa suposta arte obscura, né, da cabeça, da simulação da cabeça dele para jogar futebol. Ele fez questão de mostrar essa foto. E eu acho que esse é um símbolo muito importante, né? Quer dizer, ele apresentando aquela imagem violenta contra a pessoa dele, ele fez questão de apresentar para dizer que ele não está se insurgindo contra, ele não tem, né, pelo menos
o gesto que ele fez ali, ele não tem nenhuma intenção de perseguir, de restringir, de embargar quem está fazendo isso e divulgando isso. Ele apenas está lembrando que a tal onda de ódio, que muitas vezes ele e seus apoiadores são imputados, está, na verdade, materializado nesse tipo de ação. E aí aproveitou para falar da questão de fake news em geral, pela qual a chapa dele será julgada no Tribunal Superior Eleitoral, ele lembrando que o adversário foi quem, na verdade, foi condenado, né, por isso nas eleições, e ele não fez um desafio ao TSE, na verdade, ele afirma e diz que não há nenhum indício de que isso aconteceu, mas que ele confia que o TSE não vá tomar uma decisão de condená-lo por isso.